Boa noite, meu nome é Maria Cecília e a nossa equipe vai falar um pouco sobre o romance Senhora, do escritor José de Alencar. Então, esse romance ele foi escrito e publicado na segunda metade do século XIX, em 1875. Entre os séculos XVIII e XIX, nós temos um movimento literário do romantismo. Então, esse romance, ele pertence ao romantismo e, de fato, ele tem características desse movimento literário. Porém, ele também apresenta alguns aspectos realistas, porque o autor, ele faz uma crítica implicitamente de algumas questões como os valores burgueses, as relações por interesse, a valorização exacerbada do capital, a questão das posições sociais, enfim. E esse romance, ele é organizado em 4 partes. A primeira parte é intitulada O Preço. Nessa parte, o narrador, ele começa apresentando a personagem Aurélia, que é um dos personagens principais, né? E ele começa apresentando a Aurélia como a mais bela, a mais invejada e a mais cobiçada jovem dos vales da corte. Em um desses vales, a Aurélia avista o Fernando, que foi o primeiro e único homem que um dia ela amou. Isso algum tempo atrás, antes dela se tornar uma dama da alta sociedade. No dia seguinte, após esse baile em que ela avistou o Fernando, ela vai conversar com o tutor dela. E ela tem todo um plano arquitetado para se casar com o Fernando. Que nesse tempo, eles tinham um compromisso com uma moça chamada Adelaide. A Adelaide, ela gostava de um rapaz, porém esse rapaz era pobre, e a família dela não aceitou. E aí, não aceitou esse relacionamento dos dois. E aí, a família dela ofereceu 30 contos de réis para o Fernando se casar com a filha deles. E aí a Aurélia, ela oferece uma quantia generosa para o rapaz que gosta da Adelaide, para que ele se case com ela. E assim o Fernando, ele fica livre. Em todo o tempo que o tutor da Aurélia planeja e trata da burocracia do casamento, o Fernando não sabe com quem ele vai se casar. Ele simplesmente aceita se casar por 100 contos de réis, com uma moça que ele não conhece. Olha só. E aí o que é que acontece? Em um baile, antes do casamento, ele conhece a moça, que é a Aurélia. E aí a primeira parte desse romance termina na noite de núpcias, com a Aurélia falando para o Fernando que ela não passa de uma mulher traída e ele nada mais é do que um homem vendido. E aí o narrador vai para a segunda parte. E na segunda parte desse romance, ele não continua a história a partir da noite de núpcias. Na segunda parte, o narrador volta no tempo e apresenta a história dos pais da Aurélia. Então, nesse contexto, nós já temos a presença do tempo psicológico, porque a trama é marcada por vai e vens. Ela não segue um tempo cronológico de narração. Os fatos não são narrados de maneira cronológica, porque o narrador, ele volta no tempo para explicar as situações antes da Aurélia ter se tornado uma dama da alta sociedade. E aí, na segunda parte, ele vai apresentar a história dos pais da Aurélia, que é o Pedro e a Emília. O Pedro, ele é um rapaz bastante estudioso, porém pobre, filho de um fazendeiro muito rico, porém ele é um filho bastardo, não reconhecido desse fazendeiro. E a família da Emília, ela não é uma família muito rica, mas é uma família de boa posição social e não aceita o relacionamento dela com o Pedro. Mesmo assim, a Emília se casa com o Pedro. Quando a Emília se casa com o Pedro, chega aos ouvidos do pai do Pedro que ele tinha se casado com uma rapariga que tinha sido expulsa de casa. E aí o que é que acontece? O fazendeiro começa a se aproximar do Pedro. E o Pedro, temendo não ser reconhecido pelo pai, não ter direito à herança dele, por não ser reconhecido pelo pai, ele oculta que está casado. E passam-se anos ele ocultando que ele é casado. Nesses anos, ele tem 2 filhos, um menino e uma menina, que é a Aurélia. E aí o que é que vai acontecer? Chega um momento que o pai do Pedro diz que ele tem que se casar. E aí o Pedro diz que não quer, o Pedro vai engabelando, enrolando o pai até certo tempo. Mas chegou um dia que o pai do Pedro disse que já tinha marcado um compromisso dele com uma moça, com uma moça vizinha de família muito rica. E que os pais da moça estavam esperando ele ir até lá.
E aí o Pedro, ele vai, pega o cavalo e sai. Mas ele não vai para a casa vizinha para conversar com os pais dessa moça que o pai dele tinha arrumado um casamento. Ele vai para uma cachoeira ou é um riacho, uma coisa assim. E aí ele tem muitos pensamentos, ele tem um mal cerebral e aí ele falece. Quando ele falece, o fazendeiro, o pai dele, do Pedro, ele descobre que ele é casado. Mas aí não tem nenhum documento que comprove que ele é legalmente casado. Só que, de fato, a Emília e o Pedro, eles se casaram na igreja, tudo certinho e tal. Mas o fazendeiro, ele não viu esse documento, então ele não reconhece essa família que o Pedro tem. E aí, a família do Pedro começa a passar por maus bocados. A dona Emília se vê viúva, com 2 filhos para criar, sem nenhuma renda fixa. E eles se encontram em uma situação de pobreza extrema. E aí, anos se passam, o filho mais velho vem a falecer. E uma curiosidade, o filho mais velho, ele não tem mentalidade para se dar bem nos negócios, para se dar bem em emprego algum. E aí o que é que acontecia? O irmão, ele trabalhava oficialmente, mas quem trabalhava em casa com toda a papelada que o irmão que deveria fazer era a Aurélia. Ou seja, a Aurélia, ela era uma moça muito inteligente. Então ela fazia todo o trabalho, todo o serviço que era para o irmão dela fazer. Mas quem ganhava pelo serviço era o irmão dela. E aí o que é que acontece? Chega um momento que o irmão, ele tem uma febre e dessa febre ele vem a falecer. E aí fica a dona Emília, que já está em um estado de saúde muito crítico, e a Aurélia. E aí, anos depois, lá na fazenda, o fazendeiro abre uma caixa e encontra o documento que comprova que o Pedro e a Emília, eles são casados, e encontra as fotos dos 2 netos que ele tem. E aí o fazendeiro, ele também já está morrendo, e aí ele vai até a casa da dona Emília, e aí ele se desculpa, eu não me lembro ao certo se ele se desculpa, mas eu sei que ele deixa uma carta com a Aurélia, porque ele tem família, mas ele não quer deixar a herança dele com ninguém. E aí a Emília falece, e o fazendeiro também falece. Quando o Pedro, ele falece, o que é que acontece também? A Emília sente a necessidade de casar a Aurélia. E a Aurélia é uma moça muito bonita. E aí a Aurélia, a dona Emília suplica várias vezes para que a Aurélia, ela fique todas as tardes em frente à janela, para que os rapazes a vejam, e na esperança de que algum rapaz de boa família queira se casar com a Aurélia. Mas a Aurélia, ela não quer se casar de jeito nenhum. Até que chega um dia que ela vista um rapaz, que ela se encanta por esse rapaz, e esse rapaz também se encanta por ela, que esse rapaz é o Fernando. Os dois começam a se relacionar, porém o Fernando, ele depois se arrepende de ter ido até a casa conversar com a Emília para ter um relacionamento sério com a Aurélia, porque ele se vê em uma situação que ele não pode dar boa vida, e se ele se casar com uma moça pobre, ele também vai perder as regalias que ele tem, a vida que ele tem nos bailes da corte. Ele se relaciona com a Aurélia, mas aí ele depois se desfaz, porque chega a família da Adelaide nesse tempo, né, oferecendo 30 contos de réis, e ele aceita se casar com a Adelaide por 30 contos de réis. E depois, minha gente, a Aurélia vai ficar sabendo dessa história, de que ela tinha sido trocada por 30 contos de réis. E até ela fala em uma parte do livro que se ele tivesse deixado ela, porque começou a gostar de um outro alguém, tudo bem. Mas ela não admitia que ele tivesse deixado ela por 30 contos de réis. A segunda parte termina o fazendeiro morrendo, a Emília morre e a Aurélia fica sozinha no mundo. E aí vem a dona Firmina. A dona Firmina é uma personagem secundária que ela pega a Aurélia e leva para casa junto com o senhor Lemos, que é o tio da Aurélia. É o irmão da Emília. E quando a Emília se casou com o Pedro, a família dela rompeu totalmente os laços. E a única pessoa que continuou assim,
mantendo contato foi o senhor Lemos, um dos irmãos da Emília. E era o único parente da família da mãe dela que a Aurélia tinha proximidade. A segunda parte termina a Aurélia ficando rica do dia para a noite com uma fortuna invejável. E aí o narrador vai para a terceira parte do romance. Na terceira parte do romance, o narrador vai apresentar o dia após dia, começa a apresentar, a continuar a história do que aconteceu na noite de núpcias. Dois dormem em quartos separados e aí fica dia após dia, um dando indireta ao outro e agindo como se fossem completos estranhos. Então, um casamento de fachada, um casamento apenas no papel, um casamento que não foi consumado, e a Aurélia fica ali realizando aquela vingança, humilhando dia após dia ela vai humilhando o Fernando passa por sucessivas, inúmeras humilhações por parte da Aurélia. Narrador vai para a quarta parte. Na quarta parte, o que é que acontece? O Fernando, ele arruma um negócio, ele não para de trabalhar, aí a Aurélia começa a voltar a frequentar os bailes da corte, e nesses bailes da corte aparece uma personagem chamada Lísia, que foi uma das amigas da Aurélia. Gente, a Lísia vai fazer cada indireta em relação a esse casamento da Aurélia e do Fernando, que o Fernando vai passar por maus bocados em cada baile que ele está lá com a Aurélia. Ele é constantemente humilhado. Ela, uma moça rica, e ele, um homem vendido. Inclusive, tem uma cena que ela fala do pagamento, né? Comprei, que a Aurélia fala que tinha comprado o marido por 100 contos de réis, que não existia negócio melhor do que esse. E no final da última parte, que é a quarta parte, o Fernando consegue juntar todo o dinheiro do dote que a Aurélia tinha dado e desfazer aquela união. Nesse momento que ele devolve todo o dinheiro, a Aurélia diz que ama ele. Olha, minha gente, olha a situação. A Aurélia diz que ama ele, se rende aos pés dele, e aí a última frase, o último trechinho é a consumação dessa união, minha gente. Depois de tudo, a Aurélia ainda confessa o amor e diz que quer ficar com o Fernando, que ama ele. Minha gente, por favor. Então, olha só. Agora já apresentei o enredo da história, que acontece agora. O tempo não é o tempo cronológico, não é totalmente cronológico, né? Por quê? Porque ele é marcado por vai e vem, então há a presença do tempo psicológico, que é o tempo marcado por vai e vem. O espaço em que ocorre a história ela se passa no século XIX. Os espaços são casas luxuosas e também casas de extrema pobreza, como, por exemplo, a casa em que o Pedro e a Emília viviam, em que a Emília e os 2 filhos do Pedro viviam, era uma casa muito pobre. E aí também apresentam mansões luxuosas a partir do momento em que a Aurélia se torna uma dama da alta sociedade, e são os bailes da corte. Então, esses são os espaços em que os fatos, os acontecimentos da narrativa ocorrem. E também as ruas da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque os rapazes, eles ficam ali, passando pela rua, para ver a Aurélia, gente. A Aurélia tem um monte de pretendentes que ficam ali passando dia após dia. Quando ela começa a se colocar todas as tardes na janela, aí vem uma fila de pretendentes, de homens, querendo. Inclusive, um homem muito rico se interessa por ela, mas ela nega porque ela já estava totalmente apaixonada pelo Fernando. O narrador é um narrador onisciente, observador, que ele não trata-se de um narrador personagem, ele não faz parte da história, mas ele sabe todos os detalhes da história, narra todos os acontecimentos, todos os fatos, ele conhece tudo sobre cada personagem e sobre os fatos, sobre a vida de cada personagem, mas ele não faz parte da história. O romance, ele apresenta um discurso direto, em que as falas dos personagens, elas são explanadas. Por exemplo, um personagem fala e aí o narrador explicita quem está falando. Só que tem alguns momentos em que há sucessivas falas em que o narrador, ele não explicita quem está falando. Por exemplo, um personagem fala e aí o narrador diz quem é. Mas aí, pela resposta, por exemplo,
nos diálogos com o Fernando, a Aurélia e o Fernando, dá para a gente saber quais são as falas da Aurélia, quais são as falas do Fernando. Então, há momentos que o narrador explicita quem está falando e há momentos em que aparecem sucessivas falas, mas o narrador não explicita quem está falando. Ele explicita quem está falando a primeira fala e aí, pela segunda, já dá para a gente saber que personagem é, se é o Fernando ou, novamente, a Aurélia está falando uma outra coisa. Então, é isso. No enredo, há a questão da verossimilhança, né? Porque mesmo sendo uma história, foi uma história criada, mas talvez não tão criada assim. Porque, às vezes, o narrador, ele começa a falar algumas coisas que dá a entender como se o José de Alencar ele tivesse tirado essa história da vida de alguém que ele conhecesse. E tem a questão da verossimilhança, como eu estava falando, em que os fatos narrados fazem o leitor acreditar naquilo que ele está lendo. Existe a introdução, a apresentação do romance, só que essa apresentação ela ocorre a história começa com o meio da história, na verdade, né? Porque na segunda parte é que o narrador começa com o início de toda a história. Enfim, além da verossimilhança, também tem o clímax, né? Na minha percepção, o clímax da história é o momento em que é o casamento por contrato, o momento em que a Aurélia, ela se torna rica do dia para a noite. E ela arquiteta um plano para casar com o Fernando e se vingar dele. Pelo que ele fez, ela sofreu. E aí tem a complicação, o conflito. O conflito é o casamento por interesse, na minha percepção. O tema dessa obra, a Cândida Vilares Gancho, em Como Analisar Narrativas, ela vai falar sobre esse romance. E ela coloca que o assunto do romance é casamento por interesse, por contrato, uma coisa assim, e que o tema é o amor versus a ambição. Mas, na minha concepção, o tema dessa obra é casamento por interesse. Em relação ao que o Moisés fala no livro A Criação Literária, ele vai falar, no capítulo sobre romance, ele vai falar sobre a origem do romance. E aí o romance, o significado da palavra romance, ela teve vários significados. Então, inicialmente, a palavra romance, ela se referia aos povos que falavam a língua dos romanos. E aí, depois, ela começou a ter outros significados. E aí, o Moisés vai falar do gênero romance no período do romantismo. E aí o gênero romance no romantismo, ele surge para atender o interesse de determinada classe social. E a gente fazendo uma análise, o romance, ele atende aos interesses da burguesia. O gênero romance, ele teve início no romantismo atendendo aos interesses da classe burguesa, apresentando a realidade dos burgueses, mas de forma implícita, com outros nomes, digamos assim. Então, foi basicamente essa relação que eu vi, porque o capítulo que fala sobre o gênero romance no livro A Criação Literária do Moisés vai falar sobre o início, o significado da palavra romance, o início do gênero romance e assim por diante. E o gênero romance, ele substituiu a epopeia, se transformando em uma das formas de apreciação de artes mais, digamos assim, mais renomadas da época, da sociedade. Então, essa foi a minha análise do livro Senhora, de José de Alencar. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do seu horário disponível que esteja acessando esse vídeo. Eu sou aluna do campus 1 da UNEAL, de Letras em Inglês, e curso a disciplina de Teoria da Literatura com o professor. Para vocês aqui um pouco da análise do livro do José de Alencar, Senhora. O livro foi publicado em 1875, ele é dividido em partes. A primeira parte ele fala sobre o preço, na segunda parte ele fala sobre a quitação, na terceira parte ele fala sobre a posse e na quarta parte ele fala sobre o resgate. Esse livro aqui eu consegui lá na biblioteca da UNEAL e li bastante, é muito bom. O livro ele traz questões com relação
há conflitos que são de características de José de Alencar, onde ele tem uma linguagem que é característica, bem rebuscada. Então ele nunca vai dizer, nossa, que céu lindo. Não, ele faz uma alusão sobre o céu que encantava na época, chamava bastante atenção na época em que ele foi publicado, porque as pessoas da época elas gostavam dessa linguagem rebuscada, que chamava bastante atenção. Característica da burguesia. O livro ele faz conflitos sociais sobre amor, o prestígio social e o dinheiro. Ambos eles se chocam. E conta a história de uma jovem que se chama Aurélia. Ela tinha 18 anos. A Aurélia, ela, na época, ainda com sua mãe, que era costureira, ainda estava viva. Ela, até pela mãe, foi convencida a ficar, minha filha, fica na frente da janela, se arruma, fica bonita, para chamar a atenção de um pretendente para que você possa se casar. Era costume da época que as mulheres se apresentassem assim, ficavam na janela, os rapazes, os moços que passassem, eles a avistavam e ali, né, poderiam ser, né, futuros esposos delas. E aí o que acontece? A Aurélia, ela conhece o rapaz chamado Fernando Seixas. Eles começam aí um namoro. Ele a promete pedir em casamento, só que na noite que ele ia pedir ela em casamento, ele acaba desistindo. E nisso, pouco tempo depois, ele acaba se encontrando com o pai de Adelaide. O pai de Adelaide oferece a ele um dote, que era típico da época, que os pais das moças ou dos rapazes oferecessem um dote ao pretendente, e ele oferece um dote de 30 contos de réis. E isso, Fernando, que gostava de dinheiro, ele aceita esse dote. O Fernando, ele, falando agora um pouco sobre ele morava com suas duas irmãs, as Mariquinhas, e com a sua mãe. A sua mãe, que também trabalhava com costura, e até o dinheiro que ela recebia, ela investia bastante nesse filho, para que ele conseguisse arrumar algum casamento com uma moça rica e de prestígio, para que ela pudesse ali desfrutar de tudo, de toda a riqueza, de as mordomias, né? E também para que ele conseguisse fazer com que conseguir um dote para que as suas irmãs elas se casassem também. As irmãs deles, que já era pouco de idade também, já apta para o casamento, já ali passando do caso. Tanto que o que acontece? Aí o Fernando aceita. A Adelaide, ela estava apaixonada por um outro rapaz, só que ela não tinha opção de escolha naquela época. Ela tinha que fazer o que o pai decidisse por ela. E acabam aceitando. Só que aí o que acontece? Pouco tempo depois, a Aurélia conhece o seu avô, que vai até sua casa, que até então não se conheciam. E aí o que acontece? A mãe da Aurélia, ela tinha tido um romance com um rapaz, só que na época ela ficou bem falada e acabou que ela teve a filha, só que não foi reconhecida. E ficou como que o casamento dela não fosse verdadeiro, ficou tido na sociedade. E aí o que acontece? O pai dela acabou falecendo e o avô, que foi conhecer a sua herdeira, futura herdeira e neta, ele fala com ela e ambos se abraçam ali, tem algo afetuoso criando sobre eles. Só que quando ele volta para Minas Gerais, aí o que acontece? Ele acaba falecendo, só que aí ele tinha passado a sua herança para sua neta. E aí a Aurélia, como passo de mágica, acaba se tornando herdeira. Ela que vivia em condições difíceis e com pouco dinheiro. E aí que acabou sendo também rejeitada pelo Fernando. Ele que não aparece, ele promete aparecer para pedir um casamento e acaba não pedindo por conta desse outro dote da Adelaide. O que deixou a moça com uma certa ira e triste com ele, com o Fernando, pelo ato que ele fez de interesse. E aí nisso,
ela, sabendo que agora teria dinheiro, ela fala com seu tio, que era o responsável por ela, dado a sua herança para sua neta. E aí, a Aurélia, como passo de mágica, acaba se tornando herdeira. Ela que vivia em condições difíceis por pouco dinheiro. E aí, que acabou sendo também rejeitada pelo Fernando. Ele que não aparece, ele promete aparecer para pedir um casamento e acaba não pedindo por conta desse outro dote da Adelaide. O que deixou a moça com uma certa ira e triste com ele, com o Fernando pelo ato que ele fez de interesse. E aí nisso, ela, sabendo que agora teria dinheiro, ela fala com seu tio, que era o responsável por ela, que na época era comum, sempre tinha alguém responsável, né, pelas moças, quando ela era ainda muito jovem, 18 anos. E aí o tio diz, mas por que você quer se casar agora, Aurélia? Vamos aproveitar, conhecer, ir aos bailes, conhecer rapazes que sejam digamos que, de prestígio. Só que ela se recusa a isso. Ela já está convencida de que quer casar com Fernando Seixas. E aí, nisso, ela diz ao tio que é para oferecer a ele 100 contos de réis. Só que na condição de que ele ainda não saiba quem é a noiva. E aí ele vai ao encontro, meio que achando estranho, né, a atitude da Aurélia, sem saber do que se passara. E aí ele conversa com o Fernando Seixas. O Fernando Seixas, vendo que o dote era alto, de 100 contos de réis, ele aceita ligeiramente, sem questionar quem é a noiva, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é nova, se ela é velha, não quer nem saber, o pai aceita pelo interesse do dinheiro. E aí ele vai a Fernando Seixas, ele vai até a casa da Adelaide, rompe o compromisso com ela, e nisso eles marcam um encontro. O tio marca um encontro, né, entre a Aurélia e o Fernando. Eles se conhecem, aliás, eles se encontram, e nisso o que acontece? Ele, deslumbrado por saber que era a Aurélia que se tratava, e se sente encantado, ele que ainda tinha sentimentos por ela, mesmo ter sido um romance bem rápido, mas ele gostava da Aurélia. E aí ele, encantado, acha que ela está agindo com boa fé, só que por trás disso tudo, após o casamento, eles se encontram ali para ter as suas núpcias, a noite das núpcias, e aí ela abre o jogo para ele, que não quer ter relações com ele, e que ele estava chateada com ele pelo que ele fez, claro, por ter trocado ela por outra, por interesse. Abre o jogo e qualquer momento que ela encontra oportunidade, ela ali na casa, ela humilha o Fernando. E o Fernando, que era de ir para festas, trabalhos, já influenciado pela mãe, pelas irmãs, ele já tinha pego ali os 20 contos de réis e comprado 2 rapazes para casar com as suas irmãs. Ele fica com apenas 80 contos de réis, e nisso ele começa a trabalhar em função de conseguir quitar essa dívida para pagar e devolver o dinheiro para a Aurélia, para que ali ele possa romper esse casamento, terminar com o fim. E aí a Aurélia humilha ele, coloca ele para se vestir como ela deseja, faz diversas situações aí, né, que deixam ele constrangido. E ali ela se sente como autoritária, diria assim, na época, por ter bem mais dinheiro do que o seu noivo, do que o seu marido. O livro ele faz uma crítica social e essa questão do dinheiro e de valores também. E como termina o final do livro é da seguinte maneira: a Aurélia, ela
o Fernando ele começa, né, a juntar esse dinheiro para quitar sua dívida. Meses depois, ele consegue o dinheiro e pega e entrega para a Aurélia. A Aurélia, recebendo ali a mudança do seu esposo, age com resignação, e ambos se perdoam mutuamente pelo que tinha acontecido. E aí a característica do José de Alencar, né, como bom romancista, eles acabam consumando o ato, né? E ela entrega a chave para ele do quarto e ambos consumam seu casamento. E assim termina a trama, deste modo. O romance Senhora, de José de Alencar, é uma das mais importantes representações do romantismo brasileiro, especialmente da segunda geração desse movimento literário. Algumas características do romantismo em Senhora são a idealização do amor e dos personagens, o nacionalismo e a valorização da cultura brasileira, o conflito entre a razão e a emoção, a crítica social e moral, a linguagem poética e sentimental. A relação também com o romantismo tardio. A obra apresenta o romantismo já amadurecido, influenciado pelo realismo emergente. Embora mantenha traços clássicos do romantismo, como a idealização do amor e o foco nos conflitos emocionais, a obra antecipa questões realistas ao problematizar a sociedade burguesa e o materialismo. Agora, falando mais sobre o autor dentro do âmbito literário, nós sabemos que José de Alencar é considerado um dos grandes nomes da literatura brasileira e também é tido como o maior autor do romantismo. O romantismo, ele é um movimento literário que surgiu aqui no Brasil no século XIX, logo após a sua independência, e a partir daí foi surgindo um forte sentimento nacionalista, digamos assim, nos autores, que até então não havia, visto que a cultura brasileira era, na verdade, baseada na cultura europeia, então nós não tínhamos a nossa própria identidade cultural, digamos assim, então os autores buscavam por isso. E o José de Alencar, ele foi essencial nesse movimento nacionalista, porque ele trouxe uma abordagem de inúmeras regiões e épocas diferentes, de maneira futurista também, mesmo que tenha sido há muito tempo atrás, se mantém relevante até hoje. Ele abordou algumas tendências do romantismo, como a prosa urbana, que nós temos as obras Lucília, Senhora, Diva, entre outras, que falam muito sobre o cotidiano da burguesia do Rio de Janeiro. Também nós temos a prosa regionalista, que se trata de como as vivências do homem no interior. E nós temos como exemplo as obras O Gaúcho, Sertanejo, de diferentes regiões, até porque ele era do interior, então é importante também abordar essas diversidades que nós temos em nosso país. Ele também trata da prosa regionalista, que é sobre mais a construção da nacionalidade brasileira. Então também tem a obra de destaque, o Ubirajara. Também ele conta suas prosas de maneira mais histórica e idealista também, sobre como era o Brasil antigamente, sobre os nossos antepassados, de uma maneira com que faça que os brasileiros se interessem mais ao que se refere ao Brasil e também sintam mais orgulho de sua nação, digamos assim. Então, ele teve esse papel de contribuir para a literatura brasileira e mantém até hoje. Eu sou o Daniel, então vou apresentar um pouco sobre o romance Senhora, do José de Alencar, e também fazer uma análise sobre a obra também. Então, o romance do José de Alencar, Senhora, ele se passa na sociedade do Rio de Janeiro, no caso a cidade, né, sociedade fluminense, lá por metade do século XIX, e ele é estruturado em 4 capítulos, e nesses 4 capítulos a gente tem a presença de um narrador em terceira pessoa, que ele é tanto onipresente quanto onisciente. E aí os 4 capítulos, os quais o livro é dividido, no caso o preço, a quitação, posse e também o resgate. E aí no preço nós somos apresentados a nossa personagem principal, que aí nesse caso seria a Aurélia, que num primeiro momento no livro ela só nos é apresentada como
uma pessoa rica e também é muito sagaz, muito inteligente, e aí que ela vive frequentando os altos bailes de gala do Rio de Janeiro, também organiza certas festas, e aí é comum também, ela tem uma dona que acompanha ela, que seria a dona Firmina, e não porque ela tenha muita necessidade, mas é porque na sociedade da época, como todo mundo da elite tinha que ter esse certo tipo de pessoa ao lado, ela também usava, né, tinha essa dona Firmina ao lado dela, para que também ela pudesse se encaixar ali no meio daquelas pessoas, né? E aí ela vai frequentando os bailes e tal, e aí um dia ela comenta com a dona Firmina que ela decidiu casar, que ela já está com 18 anos, e aí o José de Alencar ele pontua, né, que naquela época 18 anos já era uma idade muito atrasada, digamos assim, para se casar, e aí é uma certa crítica, né, que ele faz quanto a isso. E aí, no caso, para escolher com quem ela vai se casar, isso é um diferencial do livro também, que ele subverte essa questão, que a época, geralmente quem escolhia, né, com quem a filha ia casar, né, a mulher ia casar, mais jovem da família, era as famílias em si, ou até o próprio noivo, né. E aí, no caso, é ela quem escolhe o pretendente dela. Então ela vai lá, ao tio dela, e ela fala o seguinte, que ela queria casar, e aí, no caso, ela dá o nome de uma pessoa específica, que no caso é o Fernando. E aí ela fala que gostaria de falar com o Fernando, que inclusive o Fernando ele já estava noivo de outra mulher, que seria a Adelaide. E aí, no caso, a Adelaide, ela teria oferecido um dote de 30 contos de réis para poder se casar com o Fernando. E aí, no caso, a nossa protagonista, ela pega e ela faz assim, que pode oferecer um dote de 100 contos de réis. Então, basicamente, mais que o triplo do valor. Só que aí ela estabelece a condição que ele não poderia saber com quem ele iria se casar até que chegasse ao dia do altar. Aí o tio dela até duvida, né? Porque como assim? O homem vai aceitar se casar sem nem saber com quem ele vai se casar? Mas aí, por alguma questão que a gente vai descobrir também lá na frente, a partir do segundo capítulo, meio que ela já tinha uma certeza que ele iria aceitar. E aí, de fato, ele aceita e vai lá, eles vão se casar no altar e tudo mais. E aí, pra surpresa do Fernando, quando ele chega lá no altar, ele se depara, né, com ela. E aí, no caso, nos é revelado que eles já se conheciam. E aí que, no caso, ela era um antigo amor do Fernando no passado, que no caso o Fernando tinha uma relação com ela antes, e aí depois o Fernando acabou trocando ela pela Adelaide, por conta que a Adelaide ofereceu esse dote, né, de 30 contos de réis, então ele basicamente trocou pelo dinheiro mesmo. Inclusive isso guardou uma mágoa muito grande na nossa protagonista, porque ela até, tipo, pra ela, se ele amasse mais a Adelaide do que ela, ainda estaria tranquilo, né, mas ela trocou apenas, ele trocou ela apenas por dinheiro. E aí depois a gente, a partir do segundo capítulo, também a gente vai conhecer um pouco mais de como eles se encontraram, né? Estabeleceram essa relação, que aí no caso ela ficava na janela, né? E inclusive era uma coisa que ela não gostava de fazer, mas como as moças daquela época tinham que arrumar alguém, aí meio que a mãe dela falou com ela para ficar na janela para ver, para se mostrar, né? Digamos assim. E aí voltando à questão do casamento, aí de fato eles se casam, continuam o casamento e tal, só que quando chega lá na lua de mel, né, e tal, que é a consumação do casamento em si, aí a nossa protagonista, ela simplesmente não tá lá toda com o vestidinho dela e tal, mas aí ela se nega até a qualquer tipo de relações com o Fernando, e aí basicamente ela fala que como ela deu o dote de 100 contos de réis para ele, agora ele é a propriedade dela, e que ele não teria que achar nada de ruim, e que ela seria a senhora da casa. E aí nesse caso a gente tem um ponto interessante, que é a subversão do que a gente geralmente vê do papel da mulher, que geralmente é a mulher como objeto e o homem como sujeito. Aqui a gente já vê o contrário, a mulher como sujeito e o homem como objeto em si. E aí a partir do segundo capítulo, que seria a quitação, a gente vai descobrir também um pouco sobre como a nossa protagonista ela conseguiu essa riqueza. E aí, no caso, o pai e a mãe dela, no caso o pai dela, era de uma família rica, e aí acabou se apaixonando pela mãe dela, que era uma garota pobre, de uma família humilde, porém, como naquela época tinha esse estigma, né, de pessoas de classes sociais terem um relacionamento, acabou que o pai dela, ele escondeu da família, né, do avô, no caso, principalmente também da avó, mas claro, mais do avô, que é a figura central ali, que ele tinha se casado, tinha até tido filhos e tal, e aí ele só vai descobrir muito tempo depois, inclusive o pai dela, ele se mata por conta disso, que ele fica com uma culpa de não ter contado pro pai, de não ter a aprovação do pai e tudo mais, e ele acaba se matando. E aí, posteriormente, a mãe morre também, ela acaba ficando órfã.
E aí depois de muito tempo a avó dela vai descobrir que ele tinha netos e tudo mais, e até por conta dessa questão do filho, ter se sentido muito culpado. Aí ele já estava muito idoso, aí ele, né, sabendo que estava próximo de morrer, aí ele pega e deixa a fortuna no testamento para ela, para que fosse passado para ela, e basicamente é assim que ela consegue todo esse dinheiro que ela tem. E aí uma parte da crítica, né, que o José de Alencar faz, é que basicamente ela não mudou os princípios que ela tinha antes, né? E aí nesse caso, a única coisa que mudou foi que agora ela tinha dinheiro e aí agora ela passava a ser valorizada pelas pessoas. Ela sempre foi muito bonita, sempre teve uma aparência muito elegante. O José de Alencar reforça isso várias vezes no livro, né? E aí voltando a essa questão do Fernando, como ela pegou essa mágoa do Fernando ter trocado ela apenas por dinheiro, aí meio que ela arquitetou todo esse plano para punir. E ela basicamente tem a vingança, né, que ela planejou, começa a maltratar ele, fazer com ele o pão que o diabo amassou. E durante alguns momentos eles até tipo aprofundam a questão do amor. O Fernando também vai desenvolvendo uma certa humildade, simplicidade, mas assim que meio que a Lucila percebe que está desenvolvendo ali, ela já corta para que não tenha esse desenvolvimento, né, da relação, digamos assim. E aí chega um tempo que o Fernando, e aí a gente já passa lá para a última parte, né, o último capítulo, que seria o resgate. E que aí o Fernando, ele já depois de se sentir muito humilhado e tudo mais, ele começa a trabalhar, né? Porque anteriormente, até quando ele trocou a Lucila no primeiro momento, foi por conta também do dinheiro em si, mas também a família dele não era uma família muito abastada, digamos assim, e aí a irmã dele também ia casar, né? Então tava precisando ajudar ela no casamento e tudo mais, então ele aceitou a questão do dinheiro por isso também, mas ele também nunca foi muito de ser esforçado, ele era bem preguiçoso. Mas aí quando ele ia para esses bailes da alta sociedade, aí basicamente ele queria apresentar que tinha um alto garbo e tudo mais. Mas aí no caso, na casa dele mesmo, ele nunca era uma casa muito humilde, muito simples, e que ele não contribuía com muita coisa ali. E aí a partir desse momento ele começa a buscar um trabalho, e aí ele começa a juntar o dinheiro para devolver para a Lucila. E aí ele junta mesmo, ele arruma um emprego num jornal, e a partir do momento que ele junta o dinheiro, ele entrega lá para ela. E aí ele basicamente diz, cansei, não quero mais ver essa vida de ser humilhado e tudo mais. E aí quando tem meio que uma reviravolta no livro, que aí ela basicamente ajoelha mesmo, e no caso ajoelha mesmo, e pede para ele ficar e tudo mais, que ela amava ele, e que quando eles se casaram, ela colocou lá no testamento que ela dividiria os bens com ele também. E aí basicamente a última parte do livro e a última página é eles consumando o casamento, né? E aí eles tendo de fato o que eles não tiveram lá na primeira vez, né? Que aí ela se negou, e aí dessa vez eles consumam, né? Tendo ali o amor entre eles. E aí, voltando no livro como geral, é interessante como o autor ele coloca tudo isso, que ele subverte, né? Várias coisas. E os personagens que ele coloca também são, como a Gancho fala, são personagens redondos. Então ele tem diversas camadas que influenciam nas personalidades deles. E também, por exemplo, o meio ao qual eles estão inseridos, ele gera esse conflito, né? Porque como ela desenvolve lá no livro, como analisar narrativas, ou você coloca um meio que ele é contrastante com os seus personagens, ou que ele é igual para reforçar o ponto de vista. E aí, dependendo do personagem, a gente tem essas duas abordagens também, né? Então, é interessante esse lado da ode de um certo empoderamento, digamos assim, de uma liberdade feminina que ele faz por meio dessas subversões, o José de Alencar.